A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Na última aula deste bloco, a socióloga Tica Moreno conversa com a gente sobre as políticas de cuidado para a vida em comum. Olá, companheiras! Essa é a nossa quarta aula sobre as políticas de cuidado aqui no Elas por Elas. Eu sou a Tica Moreno e hoje eu organizei alguns pontos para a nossa conversa. Na verdade, são dois. O primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre as políticas de cuidado e os desafios que a gente tem na nossa sociedade hoje para dar conta do cuidado das pessoas idosas. E a segunda é uma reflexão um pouco mais ampla, mesmo a partir das questões colocadas nas políticas para os idosos, para as pessoas idosas, sobre o papel do cuidado na reconstrução da nossa sociedade, na reconstrução dos laços e da vida em comum. Então, vamos lá. Uma primeira coisa é a gente entender o contexto em que chama tanta atenção, né, e que amplia a necessidade de que tenham políticas de cuidados focados nas pessoas idosas, né? Na aula passada a gente falou muito sobre as crianças e particularmente sobre o tema das creches, mas cada vez mais a gente tem visto a necessidade de políticas para as pessoas idosas e a gente tem visto como elas ainda são muito poucas, né? São muito incipientes. Precisa muito mais, né? Hoje em dia a gente vê que os idosos das famílias mais ricas são os que conseguem, num momento de maior dependência, ter apoio para os seus cuidados básicos, né? Para o cuidado de saúde, ou mesmo permanência em residências de idosos que são bem caras, né? Então, como que a gente consegue ampliar essa compreensão de que a responsabilidade pelo cuidado dos idosos também tem que ser do Estado, também tem que ser das políticas públicas. A gente tem vivido no Brasil e em várias partes do mundo uma transição demográfica. Que é isso? Acho que vocês lembram sempre das pirâmides, assim, da população, que embaixo são as crianças, aí vai subindo até os idosos, né? E daí distribui a população do lado mulher, aquele quadrinho que o IBGE sempre mostra, né? E aí a gente tem uma situação em que a pirâmide vai mudando, né? A base vai diminuindo e o topo vai se ampliando com o envelhecimento da população e a redução da taxa de natalidade, né? As famílias, as mulheres estão tendo menos filhos. E, bom, isso em várias partes do mundo. Considerando essa situação, o que acontece? Amplia a necessidade de cuidado de pessoas idosas, né? Amplia os idosos. Não todos os idosos precisam de cuidado permanente, pelo contrário, né? A nossa luta, inclusive, para que as pessoas tenham qualidade de vida para viver no seu momento de aposentadoria, e o direito à aposentadoria para viver em boas condições a vida com autonomia, né, a vida que quer viver na fase dessa idade de maior envelhecimento, mas algumas pessoas idosas, várias delas, vão precisar de cuidados nesse momento, né, de vários tipos de cuidado. E aí a questão é quem é que cuida, né? Se vocês pensarem, eu imagino, na casa de cada um de vocês, na família, nas relações mais próximas de cada uma de vocês, vocês vão ver casos, né, de como acaba sendo as mulheres das famílias que são as que vão dar o apoio, dar o suporte, dar o cuidado para as pessoas mais velhas, que pode ser a mãe e o pai, pode ser a tia, o tio, pode ser o sogro ou a sogra, né? Às vezes
às vezes, uma mulher, se é casada com um homem, às vezes é ela que vai cuidar das pessoas da família direta desse companheiro, né? Porque a divisão sexual do trabalho continua aí muito ativa ao longo da vida. E a gente vê, inclusive, mulheres que às vezes estão no mercado de trabalho, da mesma forma que já aconteceu no caso das crianças, que precisam deixar o mercado de trabalho para apoiar o cuidado de uma pessoa idosa. Tem uma outra questão que é importante também a gente pensar, que os idosos, as pessoas idosas no Brasil, principalmente nas camadas de renda mais baixa da população, elas cumprem um papel, inclusive, de sustentação econômica da família, né? Seja pela aposentadoria, seja pelo BPC, o benefício de prestação continuada. Então, quando a gente fala sobre as políticas de cuidado pensando nas pessoas idosas, a gente tem também que pensar sobre todos os ataques que a gente tem vivido nos últimos anos, né, relacionados com a previdência social. Isso tem a ver com a aposentadoria, tem a ver com o BPC, né, tem a ver com justamente como que a gente precisa recompor uma solidariedade intergeracional e garantir renda e condições de vida adequada para as pessoas idosas que passaram a vida inteira contribuindo para a nossa sociedade, né, com o seu trabalho remunerado e também com o seu trabalho não remunerado, no caso das mulheres. Então, não tem como a gente pensar as políticas de cuidado para as pessoas idosas só olhando para essa dimensão do cuidado direto, do apoio às necessidades básicas da vida. A gente tem que pensar também na questão de renda, na questão dos direitos, e isso significa seguridade social e previdência social. Bom, a gente tem tido nos últimos anos a construção de propostas, né, de políticas, de equipamentos públicos também para as pessoas idosas, e aí a gente tem tantos programas de acompanhamento ao idoso, né, que está mais relacionado com a política de saúde, em articulação com assistência social, que tem a ver com ter equipes que são responsáveis pelo apoio, né, e o acompanhamento a pessoas idosas de um território, e aí as equipes vão visitando, né, as pessoas vão visitando os idosos nas suas residências para ver se está tudo bem, como é que vão as coisas, se precisa de algum apoio mais direto na relação com a saúde. A gente tem também os centros-dia, que são equipamentos onde as pessoas idosas podem ir passar o dia, como o próprio nome já diz, e também as instituições de longa permanência, né, que são lugares onde os idosos podem ter uma residência de idosos e que ainda são muito poucas as públicas, né, no Brasil. E aí uma questão importante da gente pensar, assim, é como estruturar, né, e como pensar os modelos das políticas de cuidado para os idosos, pensando, inclusive, no que os idosos têm falado sobre as necessidades deles, né? Então, como é que a gente pode pensar as políticas ouvindo e garantindo a participação das pessoas idosas, inclusive na formatação, né, da política? A gente, uma companheira que frequenta um centro-dia, ela fala que a coisa o melhor para ela lá é a convivência com as outras pessoas. Assim, na casa dela, ela fica muito, muito sozinha, e o melhor do centro-dia é a convivência com outras pessoas. Outra companheira, pensando justamente nisso, estava refletindo que, ao mesmo tempo que um espaço, né, tipo centro-dias, onde tem outras pessoas idosas, pode ser muito legal, que ela imagina que, hoje em dia, ela não frequenta esses espaços, mas que ela imagina que ela, depois que se aposentar, o que ela vai querer ter espaços de convivência intergeracional, né, com outras pessoas, manter uma vida
mais ampla, digamos assim, né? Com mais pessoas, com mais interações, com mais relações. E eu acho que quando a gente pensa sobre isso, isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? E aí eu queria justamente chamar a atenção assim, para como que, ao pensar as políticas de cuidado, a gente precisa pensar que elas precisam apoiar as condições de vida, dos modos de vida que a gente quer viver como sociedade. Qual é o tipo de vida que a gente quer ter? Qual é o tipo de sociedade onde a gente quer viver? Em que lugar, cidade, campo? Como que a gente quer organizar a nossa vida em comum? Então, como que a gente pode pensar as políticas de cuidado para os idosos de forma que possa apoiar a autonomia, as condições de vida da pessoa idosa, mas também apoiar nessa construção e reconstrução da vida em comum. A gente vê em várias sociedades, em vários povos e comunidades tradicionais, por exemplo, como que as pessoas idosas elas são reconhecidas, valorizadas, escutadas, né? Preservadas, né? E sempre consideradas as pessoas sábias, as pessoas que têm muito ensinamento, que têm muita troca a fazer. E essas trocas são de vários tipos, né? Então, estou trazendo essas questões assim para a gente pensar justamente em políticas de cuidados que não seja baseado na institucionalização e isolamento, né, das pessoas idosas, mas que seja pensada nessa perspectiva de garantir, né, uma vida ativa, a participação das pessoas idosas na sociedade, as relações com outras gerações, os ensinamentos, as trocas, o tempo livre, o lazer, a cultura, a política, já falei. Enfim, vários elementos que ajudam a gente a pensar qual é a vida comum que a gente quer viver, né? E quer que as políticas de cuidado apoiem. E aí, indo aqui para já entrei, né, mas mais relacionado com o segundo ponto, essa é a nossa última aula, e aí eu queria trazer justamente essa dimensão para a nossa reflexão, né, ou seja, como que as políticas de cuidado podem apoiar a reconstrução e a construção da sociedade que a gente quer viver. E isso significa que, por um lado, a gente precisa pensar as políticas de cuidado a partir da garantia de direitos, né? Então, a gente fala sobre o direito de quem é cuidado, de quem precisa de cuidado, que precisa ter acesso a um cuidado de qualidade, né? Respeitoso, que fortaleça que recomponha seu bem-estar, que fortaleça suas capacidades para a vida, para a autonomia. A gente fala nas políticas de cuidado que precisam garantir os direitos de quem cuida também, porque considerando que a gente já falou nas outras aulas, né, a divisão sexual do trabalho, a divisão racial do trabalho, o fato de que hoje na nossa sociedade quem cuida ou quem cuida na família sem remuneração, né, tem a vida inteira movida por essa responsabilidade de cuidado, e isso várias vezes impede a própria autonomia econômica, as próprias condições de vida. E quem cuida hoje na nossa sociedade, se a gente pensa nas cuidadoras domiciliares, se a gente pensa nas trabalhadoras domésticas, muitas são mulheres negras que estão trabalhando numa situação de baixa remuneração e de ausência de direitos, né? Então, é um outro elemento que a gente precisa pensar. Direito de quem cuida, direito de quem é cuidado. Isso são dois aspectos fundamentais quando a gente coloca o direito, né, a garantia de direitos no centro da política de cuidado. E aí a gente pensa de uma forma mais geral, assim, também na outra dimensão do autocuidado, né? A gente no neoliberalismo, né, essa sociedade de mercado, as propagandas nas nossas redes sociais, o tempo inteiro fica falando de um jeito, assim, sobre o autocuidado muito individualista, enfim, às vezes reduz o cuidado ao cuidar da pele, né, para manter um padrão de beleza e de eterna juventude, enfim, esses padrões todos que o feminismo há muito tempo questiona, mas quando a gente olha para essa dimensão do autocuidado, pensando nessa questão da vida em comum e das condições de vida, a gente está falando fundamentalmente
dos tempos, né? De ter tempo livre, de ter tempo para si, para conseguir garantir as condições do cuidado que você queira ter, e às vezes o autocuidado tem a ver com estar em relações com outras pessoas de uma forma mais tranquila, sem amarras, sem responsabilidades. O autocuidado às vezes tem a ver com a possibilidade de você ter o tempo livre para ir numa praça, conversar com os vizinhos, ter tempo para dar risada e recontar as histórias. Às vezes tem a ver com lazer, com cultura, com todas essas questões que fazem bem para o nosso corpo e para a nossa alma, né? A gente precisa pensar em todas essas dimensões, inclusive porque a gente sabe quais são os efeitos, né, de tanta responsabilidade pelo cuidado da vida dos outros numa sociedade com tanta precariedade na nossa vida, que significa muitas vezes uma carga mental muito grande e muitos impactos na nossa saúde mental. Então, como é que a gente pensa todas essas dimensões nessa perspectiva de garantia de direitos a partir das políticas de cuidado? Então, isso é um aspecto fundamental para a gente seguir conversando. E o outro aspecto fundamental é a gente justamente voltar para aqueles dois princípios que eu fico martelando, que as políticas de cuidado precisam ter essa orientação de desfamiliarizar e desmercantilizar. O que isso significa, mais uma vez? Quando a gente fala de desmercantilização, a gente está falando, no caso do cuidado, de que as pessoas têm que ter acesso ao cuidado, direito ao cuidado, mesmo se elas não tiverem dinheiro para pagar. Então, isso é a primeira coisa. Na nossa sociedade profundamente desigual, quem tem dinheiro consegue contratar serviços de cuidado. A gente considera que as políticas de cuidado precisam ter essa perspectiva mais universal e precisa garantir o acesso ao cuidado por serviços e equipamentos públicos de qualidade, sem que dependa da renda das pessoas, né? E isso significa também direcionar as políticas de cuidado para as pessoas que não têm condição de pagar, mas ter essa perspectiva universalizante. Então, isso tem a ver com a desmercantilização, olhando para a política de cuidado. Mas aí eu queria refletir um pouco com vocês de que a gente fala sobre a desmercantilização numa sociedade em que tudo hoje, quase tudo hoje, está mediado pelo mercado, né, pela mercantilização, ou quando nós mesmos viramos mercadoria, por exemplo, nas redes sociais. Então, como que a gente pensa a desmercantilização de uma forma mais ampla, né? Como a gente pensa que, a partir desse olhar do cuidado, a gente tem que organizar espaços nas cidades, no campo, espaços de vida, tempo de vida, que não sejam mediados pelo mercado, que não sejam promovidos a partir dos interesses do mercado, que tenham a ver com a reconstrução e a construção de mais espaços em comum. Isso pode ser tanta experiência assim, né? Por exemplo, as hortas urbanas, que muitas mulheres, inclusive mulheres mais velhas, têm feito, né, para recuperar espaços verdes na nossa cidade, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, isso é uma experiência que tem em várias partes do Brasil e do mundo, né? Isso tudo tem a ver com a gente conseguir, enfim, ter acesso se a gente pensa nas hortas, né? Todas as histórias que as mulheres contam são muito boas, assim. A gente pensa sobre as plantas medicinais, né? O acesso direto ali a uma alimentação de qualidade, saudável, né? Para as pessoas que moram no entorno. Então, a gente pensa em várias possibilidades que, a partir de organização da vida em comum, vai rompendo com essa dependência do mercado e dos interesses do mercado. E a desfamiliarização, que é esse nome tão grande, né, também, tem a ver, assim, no caso do cuidado, da gente conseguir redistribuir a responsabilidade pelo cuidado, né, para não ficar só dentro das famílias, e aí eu falo famílias no plural, porque para a gente é fundamental sempre reconhecer a diversidade dos arranjos familiares, das famílias que existem, né, na nossa realidade. Não são só famílias, homem, mulher, filhos.
Às vezes são famílias que é só a mulher e filhos, e pessoas mais velhas também podem estar nessa família. Às vezes são pessoas, mulher e a sua companheira, outra mulher, com filhos ou com pessoas mais velhas, são famílias estendidas, são famílias também sem filhos. Mas, enfim, trazer essa dimensão da diversidade das famílias, mas quando a gente fala sobre a desfamiliarização do cuidado, a gente está falando, não é que as famílias não têm mais nenhuma responsabilidade pelo cuidado, pelo contrário, a gente está falando que as famílias têm, mas também o Estado tem, mas também a sociedade tem. A gente está falando que o cuidado precisa ser responsabilidade de todos e todas, né? Então, a gente está falando que não pode ser só na família e dentro da família, nos ombros das mulheres, na energia, no tempo das mulheres que recai o cuidado. Isso é fundamental para a gente pensar os serviços públicos. Então, desfamiliarização junto com desmercantilização é fundamental para orientar a política pública de cuidado. E aí, de novo, juntando assim, de uma forma, talvez pensando na sociedade que a gente quer viver mesmo, eu queria trazer para vocês esse aspecto da vida em comum, da reconstrução de comunidade, de como que a partir do cuidado, desse olhar que a gente tem, a gente pode enfrentar as dinâmicas do individualismo, que o neoliberalismo tem colocado muito na nossa vida, né? Esse salve-se quem puder, né? É totalmente o oposto do que é a ética e as relações e as práticas de cuidado no cotidiano, né? Então, acho que o que eu queria fechar essa aula, que é a última das nossas aulas, né? Eu queria fechar com essa potência que o cuidado tem, né? Que as políticas do cuidado, nessa perspectiva de transformação, de construção de igualdade entre homens e mulheres, mas também entre as mulheres, né? Então, políticas que sejam ao mesmo tempo feministas e antirracistas, tem muita potência de reorganizar a nossa sociedade, reorganizar os valores, os princípios e as relações e práticas que fazem com que a nossa vida em comum seja possível. Isso tem a ver com tirar poder do mercado, tirar peso do individualismo e construir outros valores, né? Valores de liberdade, de solidariedade e de igualdade. As experiências e práticas das mulheres em cada vizinhança, em cada território, ajudam muito a gente a pensar os caminhos a seguir, porque as mulheres, nas suas experiências e práticas de cuidado, têm muitos saberes e aprendizados relacionados com a solidariedade, com assumir a responsabilidade com o coletivo e com a vida das outras pessoas, com escutar as necessidades e antecipar, inclusive, necessidades. Então, essa escuta atenta que o cuidado exige, às vezes as pessoas não estão dizendo qual que é a necessidade, mas a gente, preocupada ali com o bem-estar, com a recomposição do bem-estar, a gente consegue identificar e construir condições para apoiar aquela pessoa naquele momento, em diferentes formas. A reciprocidade, né, que também o cuidado traz, as práticas do cuidado traz, enfim, solidariedade, igualdade, reciprocidade, são valores que têm a ver com a vida que a gente quer construir em comum. E o cuidado aí nesse centro é um caminho fundamental, é uma aposta fundamental. Obrigada, a gente segue conversando. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Eu agora vou trabalhar com vocês a questão da autonomia econômica. Baseado na insígnia para trabalho igual, salário igual. Aqui vocês já veem a dimensão da disparidade, a dimensão da desigualdade e a hierarquia de poder na questão salarial entre homens e mulheres, que desenvolvem, muitas vezes, o mesmo trabalho e ganham 30% a menos as mulheres.
Eu vou me ater em 3 questões só, porque a companheira Marilane Teixeira já deu uma aula sobre autonomia econômica, com excelente propriedade. Eu vou me ater à PEC das trabalhadoras domésticas, sancionada no governo da presidenta Dilma, sob a minha titularidade na Secretaria de Políticas para as Mulheres, o trabalho de cuidado como política pública e o acesso. A PEC das trabalhadoras domésticas foi uma das leis que eu tenho maior orgulho, tanto quanto a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Ela foi sancionada em 2014, em março, pela presidenta Dilma. O que ela diz? Até então, as trabalhadoras domésticas tinham apenas 8 direitos dentro da então CLT. E o que nós fizemos? A PEC das trabalhadoras domésticas ampliou o fundo dela, a base dela, é a ampliação de todos os direitos vigentes na CLT para as trabalhadoras domésticas. Então, a partir desse momento, as trabalhadoras domésticas se tornaram sujeito de direitos, porque elas passaram a ter direitos. A 13º, a férias remunerada, a trabalhar só 8 horas, e vários outros direitos. Então, foi fundamental, porque houve uma reação, não só porque ela garantiu o exercício do direito, de todos os direitos às trabalhadoras domésticas, mas ela foi tão boa que houve uma revolta das patroas, de classe média alta. Imagina agora eu vou ter que garantir direitos, pagar, e quando eu precisar que a minha trabalhadora fique mais tempo em casa. Isso foi um avanço enorme para as trabalhadoras domésticas. Se não fosse a PEC das trabalhadoras domésticas, agora, durante esses quase 2 anos de pandemia, as trabalhadoras domésticas estavam completamente sem nenhuma garantia. Por exemplo, a grande maioria das patroas não pagaram as trabalhadoras para que elas ficassem em casa durante a pandemia. E isso foi uma violência, porque foram elas, as trabalhadoras, que estavam morrendo mais, porque são elas que pegam o transporte coletivo, são elas que estavam mais expostas aos vírus. Então, a PEC das trabalhadoras domésticas foi realmente um avanço inominável na garantia dos direitos das trabalhadoras domésticas. Isso posto, eu quero falar do trabalho do cuidado. O trabalho do cuidado, cuidar. O cuidar exige uma relação. Quem cuida e quem é cuidado, ou quem é cuidado. Normalmente, secularmente, por todo esse sistema patriarcal e esse sistema da exclusão das mulheres das declarações dos direitos humanos, quem cuida são as mulheres.
Elas cuidam das crianças, elas cuidam dos idosos, das idosas e cuidam dos doentes, sejam homens ou sejam mulheres. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação Eleições falou sobre políticas de cuidado. E amanhã, na roda de conversa, receberemos a socióloga Maria Lúcia e a professora Olga Freitas. Elas irão aprofundar ainda mais o tema. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.